Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vai ser o início de uma série sobre geometria plana, tá certo? É muito importante você entender sobre geometria plana, né? O que é um quadrado, o que é um triângulo, o que é uma circunferência, né? Como que se utiliza triângulos, qual que é a base da trigonometria, né? Aquele temido seno, cosseno e tangente. Esse é o intuito, tá? Eu te ia explicar como que se formula isso e você sair daqui tinindo, beleza? E para começar com o pé direito, vamos começar com fácil, né? Vamos começar com quadrados. Todo mundo conhece que é um quadrado, né? Todo mundo sabe que é um quadrado. E hoje eu vou te explicar as principais fórmulas de um quadrado e da onde que surge, né, essas ideias, tá certo? Então, bora pro vídeo. Olha só, para quem não conhece, né, sejam apresentados ao quadrado, né? Acredito que todo mundo já conhece um quadrado, mas quem não conhece, esse é um quadrado. Quais que são, né? O que define um quadrado? Um quadrado ele é definido por ter 4 lados iguais, certo? Por que é definido por ter 4 lados iguais, não só ter 4 lados? Porque, por exemplo, um retângulo, ele não é um quadrado, certo? Ele é uma figura quadrilátera porque ele possui 4 lados. Então, se pode ser, né, um quadrilátero sem ser um quadrado, ok? Tudo bem? Importante você saber disso. Se te perguntarem, né, se um retângulo é uma figura quadrilátera, a resposta é sim. Beleza, dito isso, o que mais, né, garante que algo é um quadrado? Você tem que ter noção, né, que ele vai ter 4 ângulos retos. O que é um ângulo reto, Jair? Não sei o que é isso, meu Deus do céu. Cara, nós vamos ter uma aula ainda sobre ângulos. Mas um ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus, beleza? Todo ângulo tem 90 graus. Para você saber diferenciar melhor, normalmente ele vai ser representado, né, por um quadradinho e um ponto no meio, ok? Tendo 4 ângulos retos, né, você vai perceber que 4 vezes 90, né, que é 90 graus, vai dar 360 graus. Então, característica importante de um quadrado é que ele tem 360 graus. Só o quadrado? Não, toda figura quadrilátera vai ter 360 graus. Mais para frente eu vou te explicar que a circunferência também tem, mas, né, você vai entender a lógica por trás disso aí, né? Que a circunferência não tem lados, né? Como que funciona isso? Tá certo? Bom, vamos entender agora fórmulas, né? Vamos entender agora como que se calcula, por exemplo, a área de um quadrado. Em geral, para você calcular áreas de figuras planas, vai ser base, certo? Vezes a altura, ok? Então aqui no caso vamos colocar, aqui seria, né, a base vezes a altura. Só que vamos concordar aqui entre nós, né? A base e a altura, ele é o mesmo valor, porque a gente falou aqui em cima que ele tem 4 lados iguais, né? Se todos os lados são iguais, né? A base e a altura também são iguais, tudo bem? Então, a base e a altura são iguais, nós sabemos que quando se multiplica, né, números por eles mesmos, né? Por exemplo, 2 vezes 2, nada mais é, né? 2 vezes 2, nada mais é do que 2 ao quadrado. Concorda comigo? Então, se a base e a altura representam o mesmo número, que é o valor do lado, né? Lado vezes lado, nada mais é do que lado ao quadrado. Então é daí que vem a fórmula que a área de um quadrado é lado ao quadrado. A área de um quadrado é igual ao lado ao quadrado por conta disso, porque os lados são iguais, base vezes altura, tanto a base quanto a altura tem o mesmo valor. Quando você multiplica números iguais, nada mais é do que você elevar ele ao quadrado, tá certo? Beleza. O que é importante você saber também é que em figuras planas nós temos alguns pontos importantes para serem ditos. Por exemplo, isso daqui, ó, se chama vértice, certo? Ele chama vértice. É o ponto de encontro entre duas semirretas, ok? Ou dois segmentos de reta. Isso daqui, ó. Para você ficar entendido, sabe quando você está lá na escola e você pega aqueles palitinhos de dente e juntam eles com massinha? Então, ó, nada mais é do que isso, né? Cada lado de um quadrado, né, vai ser um segmento de reta, né? Um espacinho como se fosse um palitinho. Quando você desmonta aqueles negócios e coloca aqui todas as retas, né, juntas, aqui não ficou bem igual, mas deu para entender mais ou menos. E você somar isso daqui, né, somar o tamanho disso daqui, você vai descobrir o tamanho do perímetro de uma figura plana, tá bom? O que é o perímetro, Jair? É toda essa área aqui, ó. É todo esse espaço, certo? Que compreende a distância entre os vértices. Tudo isso daqui é o perímetro, tá bom? Beleza? Tranquilidade? Isso daqui é o perímetro. Como que se calcula um perímetro, gente? Em geral, né, para figuras que são equiláteras, né? O que é isso? São figuras que possuem todos os lados iguais, né? Equi vem de iguais, né? Láteros vem de lados, né? Então, para todas as figuras equiláteras, você vai fazer a multiplicação do valor do lado, né, vezes a quantidade de lados, né, vezes o número de lados. Então, no quadrado, nós sabemos que o lado dele eu não sei quanto que é, mas eu sei que a quantidade de lados é igual a 4, né? Então é L vezes 4,
Se fosse um dodecágono, Jair, pô, tem 12 lados agora. Como que funciona? É um dodecágono equilátero? Se for, então vai ser lado vezes 12, beleza? Jair, mas a minha figura plana, ele não tem lados iguais. Ele é, por exemplo, um triângulo retângulo. Né? Meu triângulo retângulo ele tem 3 lados diferentes, né? Ele é um triângulo escaleno. Como que eu calculo? Nada mais é do que você fazer a soma individualmente de cada lado. Então vamos colocar aqui, né, um triângulo comum, um triângulo famoso, né, que é o tal do 3, 4 e 5, né? É um triângulo pitagórico. Eu vou somar 3 mais 5 mais 4, né? Eu inverti na hora de falar, na hora de circular, mas deu para entender. Então vai estar 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Então, em resumo, calcular perímetro de figuras planas é só você somar, né, a quantidade dos valores dos lados. Tudo bem? Beleza, Jair. Agora vamos finalizar isso aqui com chave de ouro. Vamos dar um gostinho para vocês de entender mais sobre trigonometria. Ó, se eu traçar uma reta no meio desse quadrado, eu estou traçando uma reta que a gente chama de reta diagonal de um quadrado, beleza? A reta, vou colocar D aqui de diagonal, tudo bem? E aí eu te pergunto, quanto que vale essa reta desse quadrado? Qual que é o valor dessa parada aqui? Como que se descobre isso daí? Antes de te explicar como que descobre, eu vou te dar o resultado. O resultado aqui vai sempre valer o valor do lado do quadrado vezes raiz de 2. Mas da onde que vem isso? Beleza. A gente acordou então anteriormente que o quadrado ele tem todos os lados iguais. Então vamos colocar aqui o L equivale L, equivale L, equivale L, equivale L. E a gente acordou também, né, que cada ângulo de um quadrado vale 90 graus. Né? A gente tinha chegado nessa conclusão, ok? Nós sabemos também que a diagonal ele acorta o quadrado perfeitamente ao meio. Perfeitamente ao meio. Quando se corta um quadrado perfeitamente ao meio, o que vai acontecer? No caso desse ângulo de 90 graus aqui, ele vai ser partido ao meio. Metade de 90 é 45. Então a gente acabou de descobrir que esse ângulo novo que se formou vale 45 graus. Mesma coisa desse lado de cá. Ali tinha um ângulo de 90 graus, foi cortado ao meio, agora aqui vale 45 graus. 45 mais 45 é 90. Né? Nós sabemos que esse ângulo reto vale 90 também. Então a gente acabou de perceber que nós formamos, quando cortamos um quadrado ao meio, formamos 2 triângulos retângulos perfeitos. Por que é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Dito isso, nós acabamos de descobrir que nós formamos um triângulo retângulo. Vou redesenhar ele aqui, ó. Acabamos de descobrir, né, que formou esse triângulo retângulo aqui. Não é bem dessa forma, mas deu para entender. Em que nós temos 2 valores deles, né? Nós temos esse lado e esse lado. E temos aqui, ó, esse valor de x que a gente não sabe. Esse valor de x ele é representante à hipotenusa. Por quê? A hipotenusa sempre vai ser o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é o ângulo de 90 graus, como vocês podem perceber. O cateto oposto a ele é o cateto valor x. Aqui é o triângulo, aqui é o ângulo de 90 graus. Né? O cateto oposto a ele seria esse, x. Então, nós sabemos que equivale L, equivale L. Triângulos retângulos, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Qual que é o teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados, né, dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Até aqui, tudo bem. Se você não sabe, você está aprendendo agora. E se você não sabe, não fica com medo, porque vai ter uma aula só sobre isso daqui, tá bom? Olha só. L ao quadrado mais L ao quadrado nada mais é do que 2L ao quadrado. Você concorda isso comigo? Tudo bem? Ok? Igual a x ao quadrado. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a raiz dos dois lados. Por quê? A raiz e a potência, elas são valores diretamente opostos, né? Equivalentes. É igual multiplicar e dividir. Se eu tenho, por exemplo, 10 balas, aí eu multiplico por 2 minhas balas, né? Agora eu tenho 20. Só que agora eu tenho que dividir para 2 pessoas, eu volto a ter 10. Entendeu? A mesma lógica de multiplicar e dividir por 2. Não vai alterar. Só que aí o que está aqui interessante? Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. O x, ele está potenciado ao quadrado e está sendo tirado da raiz. Então, esse corta com esse. Então, vai ficar o x peladão. Né? Do mesmo outro lado, o L também está sendo potenciado a 2, né? E está sendo cortado pela raiz. Então, corta, né, a potência do L. Então, o L sai da raiz. Só que a raiz de 2 nós não temos. Né? Se caso aqui fosse, por exemplo, 9, nós sabemos que a raiz de 9 é 3. Então, o 3 também sairia, né, de dentro da raiz e ficaria L vezes 3. Mas como nós não sabemos, né, o valor de raiz de 2, o 2 permanece na raiz. Então a gente acabou de descobrir, né, de acordo com o Pitágoras, que L ao quadrado é igual a x. E qual que é o nosso x? Olha só, o nosso x é a hipotenusa desse triângulo, ou é a diagonal do nosso quadrado. Então é por isso que a diagonal de um quadrado equivale ao valor do lado vezes a raiz de 2, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se você ficou meio perdido aqui durante, né, a explicação sobre
sobre triângulos, né? Sobre o que é Pitágoras, o que é isso. Fica tranquilo, cara, que eu vou ter vídeos específicos explicando sobre isso pra vocês. Mas o intuito desse vídeo era dar o contrapé inicial, né? Contrapé? Acho que é, mais ou menos. Sobre geometria plana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. É isso aí, fique com Deus.